E hoje aqui na Sessão TV Atende nós vamos conversar com o Padre Aguinaldo, que é da cidade de Tambaú, São Paulo. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, Padre Aguinaldo. Recentemente nós tivemos uma comemoração em Tambaú sobre o aniversário de Padre Donizete. Hoje como está o processo para a sua santidade? Ele foi beatificado e muitos devotos visitam a cidade, não é mesmo? Sim, Padre Donizete foi beatificado em 2019, no dia 23 de novembro. Um processo que começou em 1992. Ele se torna servo de Deus, depois venerável em 2017 e beato em 2019. E o processo ele continua. Nós estamos em oração diariamente para que logo o Papa Francisco o proclame santo para o povo, para os devotos, que são milhares e milhares e milhares que tem aqui a Tambaú. Ele é santo. Mas oficialmente pela Igreja, estamos aguardando agora o Papa Francisco fazer esse reconhecimento. Tivemos na quarta-feira, dia 3, o aniversário dele, 142 anos, ele que nasceu em Cássia, em Terras Mineiras, em 3 de janeiro de 1882, e completou agora 142 anos de nascimento. Foi uma missa muito linda, muita gente de Minas Gerais veio, de Andradas, a região aí também, e aqui muitos devotos. Então ficamos felizes, e o processo ele vai continuando e todos os dias acolhendo os testemunhos de quem vem nos visitar aqui no Santuário de Tambaú. Uma dúvida muito comum dos fiéis. O que é preciso para ter o reconhecimento do Padre Donizete como santo? Agora, um outro milagre que seja instantâneo, inexplicável pela ciência e irreversível. São 3 características de um milagre para levar alguém à canonização: que ele seja instantâneo, que ele seja inexplicável pela ciência e irreversível. Então, a pessoa não volta, depois de receber aquela graça, a ter aquele problema. E o milagre da canonização tem que ser algo que acontece depois da beatificação. Então, depois de 23 de novembro de 2019. Muita gente pergunta assim: padre, mas a gente vai na casa do Padre Donizete, a gente vê tanta coisa lá, muletas, cadeiras de rodas, óculos, não só do tempo dele, mas depois que ele partiu para a casa do Pai também. Mas os milagres em vida não contam, e nem os milagres antes da abertura do processo, que foi em 1992. Então, em 2019, houve o milagre do menino que nasceu com os pés tortos, Bruno Henrique, de Casa Branca, que a mãe, naquele sofrimento, vendo a dor do filho, pediu. Instantaneamente, os pés voltaram como deveriam, né, já estar no nascimento dele. Então, esse milagre instantâneo, a mãe pediu, destravou. Inexplicável, porque o menino passaria por muitas cirurgias ao longo da vida, os pezinhos ficarem normais, e já se passaram muitos anos, não houve uma reversão. Uma vez o milagre aconteceu, já aconteceu. Então, isso levou nosso querido Padre Donizete às honras dos altares como beato em 2019. Passada a cerimônia da beatificação, nós estamos agora acolhendo todos os testemunhos, todo mundo que vem no santuário e que recebeu graças, a gente anota, pega o telefone. Isso tem uma equipe que cuida, é algo sigiloso, particular, delicado, para não expor as pessoas. E aí vai se analisando esses fatos e depois são encaminhados para Roma, para que o Papa, vendo, então, tantas graças recebidas e algum específico, possa fazer esse reconhecimento para sua canonização. Agora ele já está no altar, já é um beato, já temos a missa para ele, a liturgia dele, podemos ter a imagem dele, a veneração, o dia dele, que é 16 de junho, a liturgia das horas, a liturgia da missa, como em Arquiva, Padre Vitor e tantos teatros do Brasil. Nós já podemos fazer essa veneração. Então, estamos agora no aguardo desses novos testemunhos que são enviados para Roma e todos os dias acolhendo mais testemunhos, para que, assim que o Papa puder entrar em contato com esse material, possa fazer o reconhecimento. Para a beatificação, eu imagino que seja mais trabalhoso, porque se faz toda uma pesquisa sobre a vida do Padre Donizete.
Então, para beatificá-lo, foi feita toda uma pesquisa, desde seus pais, seus irmãos, Cássia, onde ele morou, seminário, como padre, e ele, então, teve a aprovação unânime lá em Roma das suas virtudes. Isso foi em 2017, inclusive, para venerabilidade, as 10 virtudes necessárias para a beatificação, que são fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza, temperança, pobreza, castidade, obediência, humildade em grau heróico. E o padre Donizete, nesses quesitos, teve uma votação unânime, que ele viveu de uma forma heróica essas virtudes. Beatificado, então agora para a canonização não é mais preciso fazer uma pesquisa tão ampla da vida. A vida dele já é uma vida de santidade. Aí a equipe vai se deter mais exclusivamente ao fato em si, que eles acharem ali que tem essas 3 características de ser algo instantâneo, inexplicável pela ciência e irreversível, que não voltou a acontecer na vida da pessoa. O senhor percebe que depois da beatificação de Padre Donizete, o número de visitas aumentou na cidade de Tambaú? Sim, a gente percebe a cada dia um aumento no número de peregrinos. Tivemos um problema depois da beatificação. Quem estava aqui era o padre Anderson Godoy, o reitor do santuário, o padre Diego, a comunidade missionária Providência Santíssima. Eu, o padre Aguinaldo, o padre Paulo, o padre Diogo viemos depois. Chegamos aqui na pandemia, em 2021. Então, não havia peregrinos, não poderia ter peregrinos. Então, 2020 ainda teve uma peregrinação até muito boa, mas ainda com a Covid já. 2021 foi muito difícil para a gente, mas quando as vacinas começaram a ter já um efeito muito bom e a reabertura para as celebrações, fomos percebendo o retorno daqueles que são devotos, sobretudo daqueles que não estavam numa faixa de muito risco. Idosos, por exemplo, enfermos não vinham tanto, mas víamos casais, família, víamos jovens, crianças, não tantas romarias de ônibus, de vans, mas muitos carros. Isso em 21. Ano passado e esse ano, já tivemos o retorno das romarias, a cada domingo a gente percebe mais pessoas participando. Inclusive, um dado interessante, na pandemia foi incluída uma missa a mais de manhã, porque nós tínhamos missas às 7 da manhã e às 10 da manhã, com um intervalo para as pessoas visitarem a capela do Padre Donizete, fazerem orações dentro do santuário. Na pandemia foi incluída uma missa às 8h30 da manhã, para que não lotasse as missas, para que tivesse uma distância. Com o fim da pandemia, ou melhor, o controle da pandemia, essas 3 missas hoje são lotadas de gente no domingo. Nós queríamos voltar como era antes, às 7 e às 10, porque a missa das 8h30 foi por causa da pandemia. Mas, dado ao número de peregrinos que está aumentando a cada dia, então essa missa permaneceu. E emenda uma na outra. Então a gente fala assim, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Vai na sacristia, toma um copo d'água, um cafezinho, às vezes tem pão de queijo que o povo de Minas traz, às vezes não tem, um cafezinho, já volta para a missa das 8h30, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Vai lá, um copo d'água, um cafezinho, um pão de queijo, volta para a missa das 10, e após a missa das 10, abençoando todo mundo, abençoando todo mundo. Então tem sido uma experiência muito rica de trabalhar aqui em Tambaú com o Padre Donizete, e de modo especial o amor que as pessoas têm, o carinho que as pessoas têm com o Padre Donizete. O senhor convida os fiéis católicos devotos de Padre Donizete para fazer uma visita no santuário aí em Tambaú? Sim, convidamos todos vocês para estarem conosco. Aqui nós temos missas todos os dias, porque é um santuário diocesano de Nossa Senhora Aparecida e do Padre Donizete. Então, todos os dias, às 9 da manhã, nós temos as missas, segunda a sábado. No domingo, temos às 7 da manhã, 8h30, 10 horas, e depois às 19 horas. Vem participar com a gente. Teremos o Domingo de Ramos, uma programação especial, a Marcha da Fé, que é o maior evento do ano. Vai ser no dia da morte do Padre Donizete, em 2024, 16 de junho. Marque aí, 16 de junho, justamente no dia que ele partiu para o céu, nesse ano,
vai ser a Marcha da Fé, que reúne milhares de romeiros aqui. E vou ficar feliz de receber vocês da TV, vocês aí de Andradas, de toda a região das Minas Gerais. Além do pão de queijo, pode trazer suco de uva, pode trazer vinho de Andradas. E nós agradecemos a sua entrevista, Padre Aguinaldo. E assim nós encerramos o Telejornal Integração de hoje. Outras notícias nas redes sociais da NTV e também em nosso site tvandradas.com.br. Até mais!